Bom dia, turma. Hoje vamos dar início a um assunto sobre análise gravimétrica. É um assunto na área da química analítica voltada para tipo de análise. Então, a gente vai observar nessa aula de hoje alguns conceitos e também algumas definições nesse tipo de análise de gravimétrica. Bom, então, mas o que consiste a análise gravimétrica? A análise gravimétrica ela consiste em operações para se determinar a quantidade de um analito ou então de um constituinte de uma amostra. Essa análise ela pode ser por pesagem direta de um elemento puro ou de seus derivados. Então, uma coisa bem importante nesse tipo de análise é a gente saber a sua composição. A composição tem que ser conhecida e bem definida. Então, na análise gravimétrica, a gente precisa de operações para determinar a quantidade de um analito. Então, aquele analito é como se fosse uma parte daquela tua amostra, onde vai definir a propriedade que você está procurando. Bom, existe vários tipos de métodos de análise gravimétrica. Podemos citar alguns, como a gravimetria por precipitação, onde o analito ele é separado de uma solução daquela amostra como um precipitado. Então, automaticamente, aquele precipitado, a gente converte ele em uma substância ou uma espécie conhecida, onde a gente pode pesar, pode determinar a solubilidade, pode determinar a quantidade de uma substância nela. Então, esse é o tipo de gravimetria por precipitação. Então, pelo próprio nome fala, a gente tem que formar um precipitado. A gravimetria de volatilização quer dizer o quê? Que aquele analito é isolado dos outros constituintes da amostra pela conversão a um gás de composição química conhecido. Então, automaticamente, essa gravimetria a gente forma um gás, onde depois a gente consegue observar determinadas características desse gás, como pressão parcial, densidade de um gás e assim por diante. Existe um outro tipo de métodos gravimétricos que é chamado de eletrogravimetria, onde o analito é separado pela deposição de um eletrodo por meio de uma corrente elétrica. Então aí a gente está falando de oxirredução. Então a eletrogravimetria a gente utiliza eletrodos como se fosse uma pilha. Então o que vai acontecer? Vai depositar e vai depender das reações de oxirredução e por aí vai. E existe a titulação gravimétrica, que utiliza as titulações volumétricas para determinar, por exemplo, metais pesados e por aí vai. Então, hoje a gente vai falar um pouco de gravimetria por precipitação, certo? Mas antes de falar de gravimetria por precipitação, existem algumas vantagens da gravimetria, como ela é exata e é precisa, tá? Quando se usa balanças analíticas, ela é fácil de controlar, há possíveis erros de fonte de erro. Também não há necessidade de calibração, então é uma medição direta. E essa determinação pode ser realizada com aparelhos relativamente baratos, como a mufla, como um cadinho de platina, que são caros, mas em relação a outros aparelhos, como um espectrofotômetro, como um difração de raio-x, eles são relativamente baratos, tá? Lembrando que o peso de um elemento ou composto ele pode ser calculado a partir da fórmula química do composto. Então, isso é uma vantagem da gravimetria, que através de cálculos estequiométricos, químicos, a gente pode determinar o peso do elemento a partir da fórmula química desse composto. Bom, vamos falar um pouco da gravimetria por precipitação. O que acontece? Existem algumas etapas. As principais etapas são de preparo da solução, depois a precipitação, digestão, a filtração, a lavagem, a secagem ou calcinação e a pesagem. Essas são algumas etapas que
são utilizados na gravimetria por precipitação. Então, para a gente preparar uma amostra, a gente tem que ter algum cuidado, como principalmente nos cuidados laboratoriais, a gente tem que ter cuidados para análise e o preparo da amostra. A gente tem que ter precauções necessárias para que essa pequena quantidade, que a gente sabe que é o analito, que represente exatamente a tua amostra, cuja aquela composição a fim de se determinar. No preparo da solução, que é exatamente o ataque que aquela solução vai fazer na amostra, é necessário que o elemento esteja em solução para a gente se iniciar a análise. E aí ocorre a precipitação. Então a gente necessita de um elemento a ser dosado para que ocorra a separação daquela amostra para a formação de um precipitado. E existe a digestão do precipitado, na qual é o tempo que o precipitado, após ter sido formado, vai permanecer em contato com a água-mãe, porque pode existir partículas, onde aquelas partículas ainda podem formar novos precipitados. Bom, com isso a gente vai para outra etapa, que é a filtração, onde consiste na separação do precipitado do meio que processou sua formação. Em seguida existe a lavagem do precipitado, que é remover toda a parte da água-mãe que nele ficou retida e eliminar todas as impurezas solúveis e não voláteis, e por fim a secagem ou a calcinação, que após a filtração e a lavagem, o precipitado deve ser secado ou calcinado e depois automaticamente ser pesado. Isso é uma análise gravimétrica por precipitação, tá? Mas só que a gente tem que ter um dado importante, que são as propriedades do precipitado. Então, para obter bons resultados, a gente tem que observar se o precipitado ele é puro e que possa ser recuperado com alta eficiência. Então, a característica de um bom precipitado é ter baixa solubilidade, ser fácil de recuperar por filtração, não ser reativo com ar ou água e ser algo onde o nosso analito seja apenas uma pequena porção do precipitado. Aí existem alguns tipos de precipitado. Os precipitados cristalinos são os mais favoráveis para os fins gravimétricos, porque são basicamente puros. Existe partícula de precipitado, que são os cristais individuais bem desenvolvidos. Eles são densos e sedimentam-se rapidamente. Então essa é uma vantagem. E em geral eles não se deixam contaminar por adsorção, por contaminação por água, por ar e assim por diante. Existem os precipitados pulverulentos ou finamente cristalinos, onde eles são agregados de diminutivos cristais individuais. Eles são densos e sedimentam rapidamente e eles oferecem dificuldade à filtração. Então isso acaba sendo uma dificuldade na análise gravimétrica, pois a presença de pequenos cristais obriga ao uso de filtros, né, de textura densas e lentas, e isso pode provocar um atraso no seu tipo de análise. Existem os precipitados gruminosos, onde inclui os aletes de prata. Eles resultam da floculação de colóides hidrofóbicos e são bastante densos, pois eles arrastam pouca quantidade de água. E os precipitados gelatinosos, onde eles resultam através da floculação de colóides, né? Eles são bastante volumosos, ele tem a consistência de flocos e eles arrastam em quantidade considerável de água. Só que ele oferece uma dificuldade à filtração e à lavagem e não podem permanecer por longo tempo em contato com a água mãe ou a solução. Aqui é só uma tabelinha onde a gente pode observar alguns elementos que são determinados por gravimetria. Podemos determinar ferro, alumínio, cálcio, magnésio. Então a gente pode ver a variedade de metais alcalinos terrosos ou então metais da família de transição. Isso é muito importante para a determinação gravimétrica, onde a gente pode ter um método de análise gravimétrico simples para a determinação de um elemento considerado, vamos dizer assim, difícil de ser determinado na natureza. Aí alguns reagentes de precipitação, pode ser reagentes orgânicos,
tendo a ser mais seletivos, por exemplo, a 8-hidroxiquilolina, que eles reagem com mais de 24 elementos diferentes, vários, né? E aí ele pode ser determinado através do pH, que a gente pode controlar a questão da seletividade no meio, como por exemplo, meio alcalino, a gente consegue determinar específico para magnésio. E no meio ácido a gente pode determinar, por exemplo, o ferro. Aqui algumas aplicações, como eu já falei, essa análise gravimétrica por precipitação, ele determina a maioria de descarte orgânico, pode também utilizados em lactose derivada de leite, pode determinar mesaldeído, nicotina, imperticida, colesterol e assim vai. Então é muito importante a análise gravimétrica. E na próxima aula a gente vai falar um pouco de gravimetria por volatilização, na qual a água, que é um agente secante, o que acontece? E existe a água e a água indireta. A água passa por um secante e a água indireta é aquela perda da massa do material. Então, essa perda da massa do material pode ocorrer vários erros, indiferentemente da gravimetria por precipitação. E utiliza um gás, que é o CO2, a maioria das vezes, nesse tipo de análise. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco da gravimetria de volatilização. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.